Sempre ouvi que uma mãe só se multiplica, que a cada filho nasce outra mulher mais forte e mais completa. Tive 3 filhos e passei a vida acreditando nisso. Por eles, dividi meu corpo, meu tempo, meu salário insuficiente, aquele dinheiro que se estica até não sobrar nada. Por eles, enfrentei noites insones, as panelas vazias que se enchiam de milagres, e um casamento que se despedaçou enquanto eu segurava as pontas do mundo. Minha filha, a do meio, a Júlia, sempre foi a mais sensível. Enquanto Laura ajudava com as contas e Mateus aprendia a sobreviver por conta própria, Júlia crescia colada em mim como uma segunda pele. Ela me perguntava aos 7 anos, me vendo colocar novo curativo no cotovelo de Mateus ou secando lágrimas de Laura. E eu sorria, sabendo que nunca haveria espaço para mais alguém além deles. Hoje abri um e-mail dela. As mãos trêmulas, o coração cheio daquela alegria ácida de quem viu um filho crescer rápido demais. Júlia vai se casar. Por um instante, senti aquele calor no peito, até que as palavras foram entrando como agulhas finas sob minhas unhas. Mãe, sei que você sempre quis este momento, mas conversamos com os pais do Henrique e achamos melhor você acompanhar a cerimônia pelo link. A família dele é muito tradicional e importante, pessoas influentes, você entende, não se sentiria confortável com tantos detalhes de etiqueta. Será melhor assim, você pode assistir de casa, sem o estresse da viagem. Reli 3 vezes, procurando um erro, uma piada, qualquer coisa que justificasse aquelas palavras. O quarto girou ao meu redor. Lembrei das vezes que vendi meu almoço para comprar material escolar para ela, das unhas quebradas nos 3 empregos, da vez que passei a noite inteira fazendo 60 brigadeiros para a festa da escola onde ela sentia vergonha de estudar, dos vestidos que costurei até de madrugada, das febres que curei com compressas na testa. Agora, aos 52 anos, não sou adequada o suficiente para o casamento da minha filha. Porque tenho o sotaque errado, porque minhas mãos são ásperas demais, porque meus vestidos são simples, porque não sei qual talher usar primeiro. Pensei em ligar, gritar, chorar, mas só fiquei olhando para a parede descascada da cozinha, aquela que nunca tive dinheiro para reformar. O silêncio pesava como um concreto sobre meu peito. Durante 3 dias, carreguei o e-mail como um tumor crescendo dentro de mim. No quarto dia, sentei e escrevi: Júlia, recebi seu convite. Entendo que a mãe que lavou sua roupa, limpou seu vômito e vendeu o próprio sangue para pagar sua faculdade não combine com o cenário perfeito que você imaginou. Mas tome nota, não estarei no link, não verei por uma tela o que deveria testemunhar com meus próprios olhos. Se minha presença é motivo de constrangimento, considere que minha ausência será completa. Enviei sem reler, depois desliguei o celular, peguei minha pequena poupança e comprei uma passagem. Não para o destino do casamento, mas para outro lugar, onde ninguém me conhece, onde posso finalmente ser mais que pedaços distribuídos entre filhos. Nas malas, coloquei apenas o essencial. Nas mãos, o passaporte que nunca usei. No peito, uma sensação nova, um misto de medo e liberdade. Pela primeira vez, sinto que não estou fugindo, mas indo em direção a algo. Meu telefone continua desligado. Não sei se Júlia respondeu, se tentou me ligar, se entendeu o que fez. Amanhã embarco. Para onde ainda não decidi. Mas sei que pela primeira vez na vida, meu destino depende apenas de mim. Assim que coloquei minha mala na porta, o peso começava a se dissipar. Era como se cada peça de roupa que eu arrumei estivesse levando uma desses pedaços que eu nunca havia me permitido ter de volta. A sensação de liberdade pulsava nas veias, um eco distante de quem eu poderia ter sido. Mas antes que pudesse dar um passo em frente, o telefone vibrou, quebrando o meu momento de transição. Tímido, quase como um sussurro, me chamando de volta à realidade. Era uma mensagem de Júlia. Meus olhos rasgaram a tela em desespero, esperando uma palavra de compreensão ou um pedido de desculpas. Mas ao ler o que estava escrito, o calor da liberdade virou gelo instantaneamente. Mãe, o Henrique teve um acidente. Ele não sobreviveu. O mundo girou em torno de mim como uma tempestade de lembranças e promessas quebradas. O que deveria ser um momento de celebração, uma nova etapa, se transformou em um abismo de desespero. As palavras dançavam na minha mente, misturando-se com as memórias de seus primeiros passos, seu primeiro dia de escola, o Henrique que nunca conheci, mas que agora ocupava um espaço entre nós de forma inegável.
Ele estava a caminho da casa de seus pais. A gente estava tão feliz, envolvido nos preparativos. Ele não estava usando o cinto de segurança, o resto das palavras se torcia numa espiral de dor que me deixava sem ar. Meu coração acelerava, a angústia um peso sufocante. A ideia de Júlia sozinha, o peso da tragédia afundando a alegria que ela esperou colher. Agora tudo fazia sentido, a cerimônia em um link, a proteção em torno de uma imagem que era perfeita demais para incluir uma mulher como eu. Mas algo a mais se formava, como um relâmpago na escuridão. Enquanto a tempestade interna rodava, novas informações começaram a penetrar o caos. Descobri, por um canto da mensagem, que o acidente não foi apenas um acidente. Era um ato de desespero, segundo uma terceira pessoa envolvida, alguém que parecia saber muito mais do que revelava. Estava me afogando em perguntas: quem? Como? A mente feroz de uma mãe tentando conectar as peças, o telefone agora pesando como um tijolo em minhas mãos. O que a Júlia não me disse? A dor da perda se misturava a uma raiva crescente. Eu não poderia deixá-la enfrentar isso sozinha. O impulso de ir até ela me consumia, mas ao mesmo tempo havia uma voz dentro de mim, sussurrando que talvez, para me proteger, eu devesse permanecer à distância. Mais uma agulha na ferida, mais uma daquelas revelações que cortam como navalha, e se o Henrique não tivesse sido um mero acidente? As perguntas insurgiram como labaredas, arremessando chamas no que parecia ser um campo de flores. Finalmente me levantei, já decidida a enfrentar a dor, mas quando peguei a mala novamente, uma luz no meu celular piscou, revelando mais uma mensagem. Era uma chamada, não era Júlia, mas sim o número do hospital. Um nó apertou em meu estômago enquanto minhas mãos suavam. O que significava aquilo? A atmosfera parecia montar um quebra-cabeça intrincado ao redor de mim, transformando a dor pessoal em um golpe contra a segurança que eu pensava que tinha. Agora, não só era sobre a perda, mas sobre uma verdade velada que poderia mudar tudo. Porque, afinal, eu nunca havia me separado do passado. E se essa ausência de liberdade que tanto busquei tivesse um custo muito mais alto? Com essa dúvida e dor pulsante atendi, sem saber que o que viria a seguir mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Atendi a chamada, o coração pulsando como um tambor ensandecido na floresta. A voz do hospital soou como um eco distante de uma realidade que eu não tinha coragem de encarar. Mãe, o frio da morte já se fazia presente nas palavras que ainda piscavam na tela do meu celular, e as lágrimas começaram a escorrer como um rio barrento, levando embora toda a esperança que eu tentei erguer em meio ao desespero. A senhora precisa comparecer ao hospital o mais rápido possível, a voz do homem no telefone ecoava, mas o que realmente me machucava era a urgência da situação. Há uma situação crítica envolvendo a Júlia. Aquela palavra, crítica, se arrastou como um peso sobre o meu peito, e minha mente começou a buscar respostas como uma maré indomável. Com o telefone ainda nas mãos, peguei a mala e a deixei escapar do meu controle. A bolsa deslizou, fazendo barulho no chão mofado da cozinha, e o barulho que ecoou dentro de mim era ensurdecedor. O hospital, que deveria ser um santuário de cura, agora se tornava um labirinto de incertezas e medos. Cheguei ao hospital em um estado quase catatônico, a realidade se misturando ao que eu poderia imaginar. Encontrei uma enfermeira, que com um olhar compadecido, me levou a uma sala onde Júlia estava. O aroma do desinfetante misturava-se ao cheiro de desespero que pairava no ar, e o simples ato de respirar tornou-se uma luta. Quando entrei, a imagem que encontrei foi como um balde de água fria. Júlia estava em uma cama, seu corpo frágil envolto em um lençol branco, o rosto pálido contrastando com o vermelho intenso de suas lágrimas. As lágrimas que eu não pude enxugar, porque estava ocupada demais perdendo o meu próprio mundo. Ela olhou para mim, e eu senti a dor e o medo a navegarem como ondas sobre nós. Mãe, eu não sei como isso aconteceu. As palavras saíram entrecortadas, e em um instante o peso do passado, da minha ausência, dos nossos conflitos, tudo que eu não pude resgatar, veio à tona. Antes que eu conseguisse responder, uma porta se abriu abruptamente, trazendo a enfermeira novamente, seu rosto pálido e expressão tensa. O Henrique, ele não estava sozinho na viagem. A certeza daquela frase foi um soco no estômago. A necessidade de revelar uma tragédia ainda maior passou por nossa mente, como uma sombra que nunca se afasta. Ele estava com outra pessoa, uma amiga, e ela está aqui no hospital.
Minhas entranhas apertaram-se em um nó de ansiedade, enquanto a enfermeira retirava uma folha do bolso, o rosto pálido e as mãos trêmulas, como se aquela informação pudesse incendiar a sala. Ela também se machucou, mas não sabemos a gravidade do estado dela. Virar o olhar para Júlia, procurando uma resposta, tornou-se um desafio que eu não estava pronta para enfrentar. O que significava essa outra pessoa? O que sempre fora, um futuro compartilhado agora se transformava em um emaranhado de ciúmes e desgostos. Se a tragédia do Henrique carregava um peso já debilitante, aquela revelação, como outra camada de dor e recriminações, ameaçava nos desintegrar. Quem é ela? A pergunta saiu de mim involuntariamente, como um grito engasgado. Uma amiga, ela estava em nossa cidade para um intercâmbio, disse Júlia, seus olhos marejados buscando refugiar-se em mim. Mãe, ele me deixou uma mensagem antes do acidente, mas eu não vi. Ele falou que me amava, mas não vi se poderia confiar e agora, as palavras se perderam em soluços, e a dor que emoldurava seu rosto era um eco do que eu mesma sentia. Ali, naquele instante, o que poderia ter sido um espaço de reconciliação se transformou em um terreno fértil para ressentimentos enterrados, a amizade dela, a traição do futuro que nunca será, o amor de filha que se desmanchava entre mentiras não ditas. E então, a luz do hospital pareceu tremeluzir quando a enfermeira voltou. Precisamos tomar uma decisão sobre se devemos pedir ao acompanhante da outra vítima que venha até aqui. O que aquilo significava? Quem era essa pessoa? E o que Júlia estava escondendo? Eu estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais devastadora do que a morte. Com isso, o tempo pareceu parar. Entre o medo e a raiva, uma única pergunta se formava na minha mente, como uma lâmina afiada: tudo o que eu conhecia sobre a vida da minha filha estava prestes a mudar. Estava eu preparada para enfrentar a tempestade que se aproximava, ou seria consumida novamente pela escuridão? A tensão no ar estava carregada, como um eletrocardiograma que oscila entre a vida e a morte. Minhas mãos tremiam, a incerteza fazendo meu estômago revirar enquanto a enfermeira aguardava, como se aquela simples pergunta sobre o acompanhante da outra vítima fosse um prenúncio de uma tempestade prestes a eclodir. Os olhos de Júlia, ainda marcados pelo medo e pela dor, buscavam um abrigo em mim, mas eu sabia que o chão sob nossos pés estava prestes a desmoronar. Quem é essa amiga? Você conhece? Eu perguntei, a voz soando como um sussurro arrastado. Mas antes que pudesse ouvir a resposta de Júlia, um barulho ensurdecedor irrompeu pelo corredor, como se o próprio hospital tivesse se rebelado contra aquele clima de desespero. Respostas que eu não estava pronta para ouvir. As portas se abriram abruptamente, e um homem entrou, ofegante e com os olhos arregalados. Ele parecia perdido, como se suas palavras fugissem antes mesmo de serem ditas. Júlia, ele gritou, num tom que cortou o ar como uma faca. Era alguém jovem, talvez na faixa dos 20 e poucos anos, com o semblante desencadeado de quem havia testemunhado o inferno. Quem é você? Eu exigi, uma onda de proteção se levantando dentro de mim, meu instinto de mãe contra um intruso diante da maior crise da minha vida. Mas ele já se dirigia a Júlia, ignorando minha presença como se eu fosse uma sombra irrelevante. Nós precisamos falar. Precisamos esclarecer, antes que seja tarde demais. Suas palavras eram um emaranhado de desespero, e algo na forma como se dirigia à minha filha causou um gelo na espinha. O que ele sabia que eu não sabia? O que mais estava sendo escondido, além das camadas de segredos que já pareciam sufocar a nós duas? Saia daqui, gritei, mas a sala estava cheia de ecos e gritos internos que ninguém poderia ouvir. O homem se aproximou de Júlia, e não havia como intervir, as palavras dele pareciam estar amarradas nos nós da nossa história. O Henrique não teve um simples acidente, Júlia. Ele disparou, e foi como se um raio tivesse atingido o centro do meu ser. Meu cérebro não conseguia processar a informação, mas a intensidade de sua voz deixou claro que ele estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Aquele carro, ele não estava sozinho na estrada. Havia outro carro. Eu vi tudo. O homem vacilou e respirou fundo, como se cada palavra fosse dolorosa. Ele estava colega de uma outra garota, que estava atrás do volante. Eles estavam juntos naquela noite. Os olhos de Júlia se alargaram, mudanças de emoções correndo por seu rosto desde a confusão até a traição. O impacto dessas palavras era como se uma avalanche tivesse se desprendido de uma montanha, varrendo tudo ao seu redor. O Henrique não era apenas o namorado dela,
Era uma parte de um emaranhado de traições e amores não revelados que jamais imaginei estar nas entrelinhas de suas promessas. Ele tinha algo com ela, o homem continuou, desesperado, mas a dor nas palavras perdeu toda a importância quando pude ver o rosto de Júlia mudando de cor. A gente não deveria estar ali, eu avisei. Ele estava arriscando muito por causa dela. Uma escuridão se aproximou, entrelaçando-se com as memórias da infância de Júlia, dos sonhos que construímos juntas e que estavam agora sendo reduzidos a nada mais do que duplos jogos e mentiras. Meus braços pareciam braços de chumbo, enquanto a culpa subia por eu não ter insistido mais em conhecê-la, em entendê-la. O que mais estaria oculto detrás das portas do nosso mundo exterior, entre os ímpetos e anseios da vida adulta? Então, como se o universo estivesse conspirando para lançar nossas verdades em chamas, a enfermeira voltou, pálida como um fantasma. Senhora, precisamos de você para assinar alguns documentos. E aquelas palavras soaram como um sino de alerta, tingindo o mundo à minha volta de um vermelho alarmante. Mas antes que pudesse dar um passo em direção à porta, Júlia gritou, um pedido de socorro implícito nas suas palavras. Mãe, o que está acontecendo? Você tem que me ouvir. E foi nesse espaço que a verdade se desdobrou. O telefone tocou novamente, interrompendo o caos. Minha mente girava, presa entre a dor e a revelação que despedaçava condições e limites, enquanto uma nova onda se levantava à vista. Atendi automaticamente, meu coração pesado demais para se mover. A voz do hospital agora soava diferente, como um eco que reverberava em um abismo de incerteza e medo. É sobre a situação da amiga do Henrique. Precisamos de você urgentemente. E naquele segundo, enquanto todos os olhos e corações se fixavam em mim, uma verdade inesperada se instalou como um intruso. O peso desse momento, da decisão que deveria tomar, se arrastou como um manto escuro sobre mim. Havia mais emboscadas na sombra do que poderia imaginar. A única certeza que me restava era que eu estava prestes a descer mais fundo no labirinto das mentiras, onde a luz poderia nunca mais brilhar novamente. E assim, o que parecia ser um chamado para a cura, podia se tornar a porta de entrada para algo muito mais obscuro. Porque a verdade tinha um preço, e eu sabia que teria que enfrentá-lo, mesmo que isso significasse desenterrar segredos que nunca quis descobrir. A enfermeira aguardava, a tensão era palpável, como se o ar tivesse enrijecido à espera de uma explosão. O homem na sala havia revelado um pedaço sombrio da verdade, uma parte de um quebra-cabeça que poderia decifrar o que eu temi. Mas enquanto tentava processar aquela avalanche de informações, enquanto meus olhos fixavam-se em Júlia, o telefone, ainda em meu ouvido, começou a fazer barulho novamente. Atendi mecanicamente, pensando que poderia ser outro chamado do hospital, uma voz qualquer que trouxe mais complicações àquela calamidade. Mas a desolação da voz do outro lado fez meu coração parar. É a Tânia, sua amiga de infância. Eu preciso que você venha logo. A voz estava apressada, quase desesperada. A familiaridade daquela voz me fez lembrar de tempos mais simples, mergulhados em promessas e risadas. Era como se a infância quisesse gritar ao meu lado em meio ao caos. É urgente, por favor. A sensação de inquietação alastrou-se em mim. Eu queria ignorar, queria mergulhar no furacão que era a vida de Júlia, mas algo naquela chamada me puxava. O que aconteceu, Tânia? O desespero na sua voz rapidamente tornou-se uma alucinação palpável, uma sombra na sala onde já havia tanta dor. Você precisa vir à minha casa. Está muito pior do que imagina. O Henrique estava com uma amiga, sim, mas quem estava dirigindo era a Jéssica. O nome dela teve um efeito instantâneo em mim, como um balde de água fria. A amiga da Júlia, aquela que frequentemente passava a tarde em casa, era mais do que apenas mais uma. Era o rosto que aparecia nas fotos, aquela que sempre fez Júlia sorrir, a mesma que havia sido tratada como uma irmã durante anos. Ela é sua amiga. Gaguejei, buscando ardentemente clareza nas palavras dela. A visão de Júlia, pálida e frágil na cama do hospital, contrapunha-se àquela revelação. A carga emocional sobre as duas se transformava em um novo estratagema, em uma teia ainda mais intrincada do que eu pensava. Exatamente. E ela não estava apenas com o Henrique. Teve uma briga, uma discussão, alguém está culpando a Júlia pelo que aconteceu. Aquelas palavras cortaram como uma faca afiada. Eu queria sentir empatia, mas a dor de ter que decidir entre o amor por minha filha e a verdade brutal começou a se tornar uma tempestade. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Ela está aqui, mãe, a Jéssica.
Ela chegou chorando, parecendo um animal acuado. Sinto que ela sabe de algo maior que não estamos entendendo, algo que pode mudar tudo. A ficha caiu, e o calor no meu peito se transformou em um desespero agonizante. As imagens se misturavam na minha mente, as festas de aniversário em que a Jéssica veio, as conversas sobre sonhos e inseguranças, a promessa de que seriam inseparáveis. Mas poderia o afeto que pensei ser eterno se tornar um fardo insuportável? Gritei para Tânia, mas minha cabeça estava cheia de interrogações, como a pessoa que sempre fui capaz de amar poderia se transformar em parte das trevas que agora consumiam minha vida? Desliguei e voltei a olhar para Júlia. Ela ainda estava ali perdida em meio às consequências da tragédia e à dor do que eu tinha que enfrentar. Júlia, precisamos conversar. Sobre a Jéssica, disse, tentando conter o tremor da minha voz. O que eu não sabia era que a próxima revelação iria ressoar nas paredes daquele hospital, um eco do passado que nunca poderia ser desfeito. O telefone, agora silencioso, parecia ser meu melhor amigo e meu pior inimigo. No momento em que decidisse dar um passo à frente e desvendar aquelas verdades ocultas, tudo se transformaria de novo. Estava eu disposta a enfrentar mais segredos, mais mentiras? Seria a história de amor da minha vida que estava prestes a desmoronar? O peso da expectativa podia ser sentido na sala, enquanto as sombras dançavam através das paredes, sugerindo que o sangue nos laços familiares poderia ser mais espesso do que a mentira que eu sempre pensei ser o tecido da nossa história. As palavras de Jéssica ecoaram como um alarmante sino de advertência, reverberando contra as paredes enredadas do hospital, enquanto todos os olhos se fixavam nela. O caos iminente estava prestes a surgir, com cada instante se alongando como uma eternidade. O telefone na mão de Jéssica pulsava, enquanto um grito interno clamava por respostas que pareciam fora de alcance. Perguntei, mas minha voz soou distante como se estivesse nas margens de um abismo profundo e sem fim. O olhar dela estava preso entre a culpa e o medo, dois sentimentos que a consumiam por dentro. Ela sabe mais do que está contando. Sabe, a mãe de Henrique insistia, seu olhar insistente em Jéssica, enquanto cada palavra que saía de seus lábios era um fio tensionado pelo desespero e pela culpa. Mas Jéssica não a deixou terminar, o telefone continuava a vibrar ininterruptamente em suas mãos trêmulas. O desespero dançava entre nós, fazendo o ar se tornar espesso como mel, o estômago recozido e a mente girando em torno do que está prestes a ser revelado. Eu vou atender, gritou ela, como se aquele gesto pudesse selar alguma coisa, não importava o que. O tom frenético de sua voz quebrava a tensão na sala enquanto ela encostava o celular no ouvido. Alô? Suas palavras saíram como um suspiro desesperado. O que se seguiu foram frases entrecortadas, lágrimas descendo pelo rosto, mas enquanto tentava escutar, uma sombra se arrastou dentro de mim, criando uma preocupação que se enraizava a cada sílaba que ela falava. Eu não esperava que você ligasse, a expressão dela se transformou de culpa em terror absoluto. A visão dela desabando perante nós, naquele espaço que já estava saturado de dor, fez meu próprio coração falhar uma batida. A sala agora era uma gaiola, e o medo esticava as paredes até a ruptura. Exigiu Gabriel, mas a expressão de Jéssica estava congelada em uma revelação absurda que parecia levá-la para longe de nós, como se a realidade estivesse se rompendo e uma nova verdade brotasse no horizonte. Ela está com você, Jéssica, e isso não vai acabar bem. No entanto, ela não escutava. Não, Jéssica dizia, a voz estrangulada. Não pode ser verdade. Ela não pode saber, a energia da sala flutuava, e o peso de nossas incertezas se intensificava. Pulei, pois a resposta que viria poderia explodir tudo o que já conhecíamos. Mas antes que qualquer um de nós pudesse entender, enquanto o ar carregava um peso estrondoso, ouvi um grito que cortou a atmosfera. A porta se abriu com violência, e naquele momento, a sala foi invadida por uma figura baixa e dura. Era Malu, o rosto dela pálido, olhos inflamados e ofegante como se tivesse corrido uma maratona. As palavras saíram dela como uma tempestade, levando todos a se virarem para ela, paralisados pela fúria de sua presença. Gritei, mas a situação já havia se perdido em uma espiral de emoção. Cada palavra dela estava carregada de uma urgência palpável, como um tatear no escuro que ansiava pela luz. Retrucou Jéssica, a raiva crescendo como uma pira ardente, mas os olhos de Malu brilharam com quem sabia que a verdade havia surgido como uma serpente pronta para atacar. Você não sabe o que eu vi, você não sabe de nada, Jéssica.
Malu estava prestes a romper a barreira do silêncio, prestes a liberar os segredos que poderiam despedaçar ainda mais nossos mundos. E enquanto falava, sentia que cada palavra dela era um corte profundo em minha própria carne. Uma revelação estava prestes a surgir e a sala pareceu girar sob o peso da verdade. O abismo se abria. E quando mal conseguimos reagir, Malu puxou o cabelo para trás e fez o gesto que mudou tudo. Ele estava com alguém antes de morrer. O silêncio se abateu sobre nós como uma rede. Um silêncio mórbido permeou a atmosfera pulsante. A respiração de todos era entrecortada, terreno desconhecido se desenrolando diante de nós. A pergunta escapuliu do meu lábio como se flutuasse no ar. Malu falou em um tom firme, como se tivesse desferido um golpe mortal. Aquela simples declaração fez o chão desabar sob nossos pés, transformando o desespero em uma onda de incredulidade devastadora que deixou um eco ressoante. A conversa transformou-se em uma tempestade de emoções e confusões, mas havia algo nas palavras de Malu que me atingiu como um raio. Enquanto a realidade se tornava uma tela em branco, percebi que o que estava prestes a desdobrar-se poderia mudar tudo o que entendemos sobre amor e traição. A pergunta escapuliu da boca de Jéssica, um eco de sua própria dor, enquanto ela absorvia a verdade que estava agora empilhada em cima de nós, como um muro repleto de escombros de um passado que nunca soubemos que existiria. Mas antes que pudéssemos entender ou processar a magnitude do que o momento havia se tornado, um aviso distante foi ouvido ao fundo. Uma sirene de polícia onde algo mais sombrio poderia estar se desenrolando. E a última coisa que escutei antes de tudo desmoronar foi a palavra investigação flutuando no ar como um aviso da tempestade que se aproximava, uma tempestade que poderia levar tudo e todos a um mar de confusão e perda. Meus instintos gritaram. O que mais viria à tona dessa vez? Como poderíamos navegar pelo amor e pela traição até esse ponto, e quem seria verdadeiramente você quando o passado se tornasse um labirinto de segredos? A sala estava pesada, como se cada respiração se tornasse um fardo a mais sobre os nossos ombros. O ar, saturado de desespero e incerteza, parecia vibrar com a verdade que todos tentavam evitar. A Jéssica, olhos marejados, estava ali, claramente à beira de um colapso emocional, e enquanto cada segundo se arrastava, a revelação sobre Henrique e sua relação com ela pesava como um tijolo sobre todos nós. Precisamos entender o que realmente aconteceu naquela noite, comecei minha voz tremendo com a necessidade de desenterrar o que estava enraizado nas sombras. Mas antes que pudesse continuar, o celular da Jéssica vibrou, um som agudo que cortou a atenção como uma faca. Ela hesitou, olhando para a tela como se pudesse encontrar ali as respostas que tanto buscávamos. Não, não pode ser, ela murmurou, seu rosto se tornando uma máscara de horror. Instintivamente fui até ela, cumprimento a necessidade de saber, mas não consegui segurar a respiração ante o que estava prestes a acontecer. Quem é? Perguntei, meu coração acelerando, já pressentindo que algo estava prestes a se desenrolar. Não sei, não deveria estar aqui. Sua voz era um fio de pânico, e enquanto tentava sintonizar minha mente ao caos, a mensagem de texto começou a piscar na tela do celular. É a Malu, ela finalmente disse, a voz embargada, minha irmã. Todos nós trocamos olhares carregados de expectativa e medo. O nome ressoou, um eco de uma sombra que iluminava uma parte de nossa história que nunca havíamos considerado. Você tem uma irmã? Júlia perguntou, a curiosidade do choque criando uma brecha no desespero. A Jéssica balançou a cabeça, assustada, mas sua expressão rapidamente se transformou em uma tempestade de emoções. Ela leu a mensagem em voz alta, um convite e uma maldição ao mesmo tempo. Jéssica, eu sei o que aconteceu, venha até mim. Tenho provas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A ideia de que a irmã dela teria provas sobre o que houve naquela noite fez meu coração estremecer. A revelação pairou no ar como uma nuvem prestes a desabar. A pergunta escapou da minha boca antes que eu pudesse controlá-la. Ela estava com o Henrique, na noite do acidente. A voz de Jéssica tremia ao se abrir, mas o peso da revelação caiu como um manto pesado sobre nós, envolvendo-nos em um pânico confuso. Mas eu não posso ir, mãe. Você precisa ir, insisti, sem saber o que mais poderia dizer. Mas antes que pudéssemos decidir, a sala pareceu ondular com uma presença estranha. Um movimento frenético à porta, e de repente, um homem entrou. O rosto era familiar, mas obscurecido pela sombra do desespero. Desculpem, mas precisamos ir agora.
Ele gritou, seu olhar percorrendo nossos rostos, preenchendo a sala com uma sensação de urgência. Era Gabriel, um amigo de Henrique, sempre presente nas festas, sempre do lado da alegria. Eu fui chamado para identificar o corpo, ele disse, a voz quase quebrando. A Jéssica tem que ir. A Malu precisa dela. E mais, é sobre o que aconteceu. O ar pesou novamente, um misto de incertezas e novo medo. Que novo segredo ele trazia à tona? As peças do quebra-cabeça estavam se mexendo de forma caótica, e eu mal conseguia acompanhar. Você não pode levar a Jéssica, disse Júlia, sua voz entrecortada. Ela não está nem preparada para isso, mas não era apenas essa a questão. O corpo de um jovem que deveria estar celebrando a vida agora se tornava um estandarte da dor, e tudo que mapeava os caminhos individuais até aquele momento podem não ter mais valor. O impulso de Gabriel era claro, a urgência a maneira de cortar as artérias da dúvida. A Malu foi levada ao hospital. Ela sabe coisas sobre aquela noite, coisas que deixarão tudo isso em cena. O peso da realidade começou a desabar sobre nós. A conexão entre eles, entre Jéssica, Malu, Henrique e até Júlia se tornava um palanque de segredos e deslealdades disfarçadas. Eu percebi que tudo que sustentava nossa realidade era um fio prestes a se romper. As vidas daqueles jovens eram tecidas em camadas densas de mentiras que agora espremiam a verdade à força. A expressão de Jéssica Sizimini havia uma mistura de compaixão e medo enquanto olhava para mim. Mãe, o que eu faço? Perguntava-me, como se a decisão agora estivesse apenas comigo. Não havia nada que eu pudesse fazer além de enfrentá-la. Será que estava disposta a abrir a caixa de Pandora, que poderia destruir tudo? Esse era o momento decisivo, e a próxima escolha que eu fizesse, a próxima palavra que eu dissesse, poderia alterar para sempre não apenas nosso destino, mas o de tantas vidas entrelaçadas nesse aglomerado de dor e renúncia. A sala começou a girar ao meu redor, e enquanto olhava nos olhos de Jéssica, percebi que a linha entre amor e traição poderia se tornar embaraçada, a qualquer momento, levando tudo o que era familiar a se transformar em um abismo de incertezas. Neste momento, o eco da porta se fechando parecia a batida de um sino, uma contagem regressiva que anunciava um fim e um novo começo. Estaria eu pronta para enfrentar o que estava por vir? O ar pesado da sala parecia vibrar com a confusão, a tensão e as emoções tumultuosas. Olhei para cada um dos rostos que me cercavam. Os olhos de Júlia estavam repletos de incertezas, os de Jéssica, desespero, e o de Gabriel, uma mistura de ansiedade e urgência. A verdade estava ali, prestes a ser desvelada, mas a atmosfera, como um balão prestes a estourar, exigia paciência que eu não tinha. Precisamos ir, Jéssica, insistiu Gabriel, seu olhar firmemente fixo nela. A Malu precisa de você, e não temos tempo a perder. O Henrique, as palavras dele ecoaram, mas enquanto tentava assimilar a urgência, a porta se abriu novamente. O som de passos apressados. Uma figura conhecida entrou, e meu coração parou. Era a mãe de Henrique, seu rosto pálido e os olhos inchados de chorar. O desespero dela preenchia o espaço como um vapor pesado, sufocante. O que aconteceu? A voz dela soou como um grito cortante que paralisou todos nós. O ambiente ficou em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. O peso das palavras não ditas pesava sobre nós, como as nuvens carregadas de uma tempestade prestes a desabar. Desculpe, senhora, começou Jéssica, hesitante. Ele não está bem, mas não consegui deixar que terminasse a frase. O abismo de dor, que se formou rapidamente, se insinuou em minha mente. O homem que sobreviveu não era mais um símbolo de amor, mas de perda. A mãe interrompeu, a voz embargada. Não, por favor, não faça isso comigo. Ele estava tão feliz, tão cheio de vida. As paredes da sala pareciam se fechar sobre nós enquanto eu observava aquelas emoções se desdobrarem. Jéssica olhava para a mãe de Henrique, o olhar se tornando um precipício de culpa. Havia algo mais, ele estava envolvido com outra pessoa. Murmurei, mas a voz soou distante na minha própria cabeça. Como poderia aquela história, que deveria ser uma celebração de amor, ter se transformado em um caos tão trágico? De repente meu celular vibrou novamente, cortando o clima tenso. Uma mensagem de Malu. Meus olhos se arregalaram enquanto lia: Jéssica, você precisa saber a verdade. As palavras pareceram cordas que ataram cada um de nós em um nó, um convite para o desastre. O que você quer dizer com isso, Malu? Perguntei, incapaz de conter a ansiedade que crescia em mim.
Através da sala, um grito agudo estourou, um grito ensurdecedor. Jéssica, em choque, desabou, as lágrimas escorrendo como se congeladas pela culpa, pelo medo de tudo o que poderia ser revelado. Gabriel se virou e gritou: "O que você sabe, Jéssica? Fala." Ela olhou para ele, os olhos repletos de terror. "Malu, ela tem gravações." Ela estava gravando tudo, o que aquilo significava. A atmosfera se tornou hostil, o clima pesado como chumbo. Gravações? A palavra ecoou na minha mente. Que tipo de gravações? Mãe, pare, isso não é o momento, Júlia implorou, mas o impulso de saber o que mais estavam escondendo me dominava. Sim, eu preciso saber. Que gravações? Perguntei, incapaz de desviar o olhar de Jéssica, que agora estava paralisada, como se lutasse contra a verdade que a consumia por dentro. As gravações dos vários encontros, delas, Jéssica finalmente respondeu, a voz tão baixa quanto um sussurro, o mundo parecia girar, e todas as minhas certezas desabavam. Delas? Perguntei, meu coração disparando, esperando que não fossem as palavras que temia ouvir. Delas quem? O que está acontecendo? Eu precisava proteger Henrique. Ele estava prometendo para as duas, ela sussurrou, e as palavras saíram como uma calamidade, uma verdade devastadora, que se formou entre nós, como uma nuvem sombria. Ele não estava apenas envolvido com você, Júlia. Ele estava com a Malu também. O silêncio na sala poderia ser cortado com uma faca, e lentamente, cada um de nós foi se dando conta da gravidade da situação. O balão que parecia prestes a estourar agora, havia explodido, espalhando fragmentos de traição e promessas quebradas pelo ar. Olhei para Júlia, seu rosto se contorcendo em choque e traição. A incompreensão e a dor refletidas em seus olhos pareciam contar toda a sua história. Mas antes que pudesse articular qualquer palavra, o celular de Jéssica vibrou novamente. Desta vez, era uma chamada. Jéssica hesitou, mas atendeu. Alô? O que você está dizendo? O que aconteceu? Suor escorria pela minha testa enquanto um frio percorreu minha espinha. O que mais poderia acontecer? O que mais estava prestes a nos atingir como uma onda furiosa de revelações? E antes que pudéssemos entender, Jéssica gritou: Não, não, vocês não podem fazer isso, você não pode contar a ninguém. A sala parecia se desmoronar ao nosso redor, como um eco distante das vidas que haviam sido, e a realidade péssima que agora enfrentávamos. O que estava prestes a emergir poderia destruir não apenas o que restava do amor, mas a própria estrutura de nossas identidades. No íntimo de mim, um pensamento cruel surgiu: a verdade, por mais que doída, poderia se transformar na única liberdade que nos restava. Mas enquanto Jéssica lutava contra o que estava sendo revelado do outro lado da linha, percebi que nós estávamos apenas começando a descascar as camadas de mentiras e dor. Nessa escalada de acontecimentos, o que ainda estava por vir poderia ir muito além do que qualquer um de nós podia imaginar. Quando olhei novamente para Júlia, uma nuvem de incerteza e dor se dissolveu lentamente na tensão da sala. O que havia de errado ali? A súplica nos olhos dela me fazia questionar se ainda restava alguma possibilidade de redenção para nós. O ar estava pesado, saturado de ressentimentos e anseios reprimidos, mas no fundo do meu ser, uma faísca de esperança ainda existia, como um pequeno facho de luz em meio à escuridão. Precisamos conversar. Sobre a Jéssica, repeti, tentando ser firme, mas meu coração disparava, um tambor ensurdecedor, cada batida ressoando em meio ao silêncio agudo da sala. As lembranças de risadas e brincadeiras invadiram minha mente, e eu mal conseguia suportar a ideia de que aquele vínculo inocente poderia ser arruinado por uma tragédia. Os olhos de Júlia se fixaram em mim, como um espelho refletindo suas inseguranças. Ela não tinha nada a ver com isso, mãe. Apenas, foi uma fatalidade. Sua voz tremia, enquanto a verdade se tornava um quebra-cabeças cada vez mais complicado. Mas antes que eu pudesse encontrar as palavras certas, um grito ecoou pelo corredor, como um grito que rasga a noite. O som se aproximava, uma mistura de dor e desespero. Socorro! Alguém, por favor! A porta se abriu com um estrondo, e uma mulher apareceu, ensanguentada, os olhos exageradamente arregalados, a expressão marcada pela agonia. Ela mal conseguia se manter em pé, o corpo balançando como um boneco de pano. Preciso de ajuda. A Jéssica, ela precisa de você.
As palavras dela foram um golpe de misericórdia, uma súplica desesperada que fez meu coração afundar em um abismo de incerteza. Jéssica, minha voz soou quase como um sussurro, a conexão entre o que eu sabia e o que eu estava prestes a descobrir se desvanecia no ar. A mulher, a amiga de Júlia, a pessoa que deveria estar unida a nós em um momento de alegria, agora surgia diante de mim como o eco de um futuro desfeito. Ela sofreu um acidente, e Henrique estava com ela. A mulher desabou no chão, sua fragilidade era palpável. O que estava acontecendo? Era muita dor para uma só sala, como se as paredes estivessem prestes a desmoronar sob o peso da realidade. E como você sabe disso? Perguntei, a urgência da situação começando a sufocar a razão. Mas antes que ela pudesse responder, a enfermeira entrou novamente, interrompendo o alvoroço que se formava. Precisamos da acompanhante da Jéssica. Ela precisa de cuidados imediatos. A enfermeira parecia uma figura de autoridade, mas a intensificação do pânico deixava suas palavras como ecos distantes. Uma inquietação crescente corroía meu ser, transformando o ambiente em uma bolha de tensão que prestes a estourar. Não temos tempo. A vida dela está em perigo. Jéssica foi encontrada sem resposta, e a enfermeira hesitou, a gravidade da situação evidentemente a perturbando. O Henrique, ele não estava apenas dirigindo. As palavras paiaram no ar, uma brisa gelada envolveu a sala enquanto a revelação explodia como um balão repleto de ar, desvelando uma verdade que nunca esperava ouvir. Ele não estava apenas com a Jéssica, eles estavam juntos de uma maneira que não sabíamos. Você está dizendo que eles tinham um relacionamento? A pergunta saiu como um sussurro raspado. Compreender toda a extensão daquela trama crescente estava se tornando um fardo insuportável, e o peso da traição, da deslealdade, pulsava em minha cabeça como um tambor de guerra. Não é o que parece, senhora. Eles eram vizinhos, colegas na faculdade. O Henrique se envolveu em algo com ela, mas não sabíamos que havia algo tão sério. O estômago revirava enquanto as peças de um quebra-cabeça infernal se encaixavam, e uma pergunta estalou nas minhas entranhas. Por que vocês não me contaram? Que mais vocês estão escondendo? O desespero de perceber que minha filha estava cercada por mentiras começou a consumir minha esperança. A mulher, enxugando o suor da testa, olhou para mim com um misto de culpa e desespero. Havia discussões entre eles, a Jéssica não queria mais. Foi tudo muito tumultuado, e então, na última hora, ela me ligou, pediu para que ajudasse a se encontrar com o Henrique, mas eu não consegui. Não consegui. Mas a frase não se completou. O silêncio se fragilizou, e o entendimento de que havia mais no meio de tudo isso tornou-se um peso insuportável, aninhado em meu coração. Um nó de feridas abertas e cicatrizes que eram veladas demais para serem expostas. No exato momento que tudo parecia desmoronar, a porta da sala se abriu novamente com um estrondo, e a Jéssica entrou, ainda vestida com a mesma roupa que usava ao deixar a casa, a expressão marcada pelo terror. Desculpem, o que está acontecendo? Onde está o Henrique? Sua voz tremia como folhas ao vento, e a fragilidade dela invadiu a sala. E onde ele está? Uma pergunta básica, mas necessária, como um socorro desesperado. Os olhos de Júlia se arregalaram, um misto de incredulidade e desespero. Ele não está bem, estava muito machucado, eu não sei se sobreviveu à queda. As palavras dela ecoaram como um soco no estômago, e a sala deixou de existir, apenas nós, 4 almas em um espaço que se tornava cada vez mais sufocante. A revelação da Jéssica abriu as comportas para outras verdades, e enquanto o caos se desenrolava ao meu redor, percebi que tudo o que acreditava saber sobre o relacionamento dos jovens, sobre o meu papel como mãe, estava prestes a ser revolucionado. E agora, uma nova dúvida me assaltava: o que realmente acontecera naquela noite fatídica, o que mais estava enterrado debaixo das camadas de culpa, desespero e relacionamentos não ditos. As sombras de nosso passado corriam perigosas e selvagens, e a próxima revelação poderia ser a última gota que transbordasse o copo já cheio de dor. Enquanto as perguntas se amontoavam, minha mente apenas desejava uma única resposta, e mais do que tudo, o que aconteceria quando essa verdade surgisse à superfície. Quando olhei novamente para Júlia, uma nuvem de incerteza e dor se dissolveu lentamente na tensão da sala. O que havia de errado ali?
A súplica nos olhos dela me fazia questionar se ainda restava alguma possibilidade de redenção para nós. O ar estava pesado, saturado de ressentimentos e anseios reprimidos. Mas no fundo do meu ser, uma faísca de esperança ainda existia, como um pequeno facho de luz em meio à escuridão. Precisamos conversar. Sobre a Jéssica, repeti, tentando ser firme, mas meu coração disparava, um tambor ensurdecedor, cada batida ressoando em meio ao silêncio agudo da sala. As lembranças de risadas e brincadeiras invadiram minha mente, e eu mal conseguia suportar a ideia de que aquele vínculo inocente poderia ser arruinado por uma tragédia. Os olhos de Júlia se fixaram em mim, como um espelho refletindo suas inseguranças. Ela não tinha nada a ver com isso, mãe. Apenas, foi uma fatalidade. Sua voz tremia, enquanto a verdade se tornava um quebra-cabeças cada vez mais complicado. Mas antes que eu pudesse encontrar as palavras certas, um grito ecoou pelo corredor, como um grito que rasga a noite. O som se aproximava, uma mistura de dor e desespero. Socorro, alguém, por favor. A porta se abriu com um estrondo, e uma mulher apareceu, ensanguentada, os olhos exageradamente arregalados, a expressão marcada pela agonia. Ela mal conseguia se manter em pé, o corpo balançando como um boneco de pano. Preciso de ajuda. A Jéssica. Ela precisa de você. As palavras dela foram um golpe de misericórdia, uma súplica desesperada, que fez meu coração afundar em um abismo de incerteza. Jéssica. Minha voz soou quase como um sussurro, a conexão entre o que eu sabia e o que eu estava prestes a descobrir se desvanecia no ar. A mulher amiga de Júlia, a pessoa que deveria estar unida a nós em um momento de alegria, agora surgia diante de mim como o eco de um futuro desfeito. Ela sofreu um acidente e o Henrique estava com ela. A mulher desabou no chão, sua fragilidade era palpável. O que estava acontecendo? Era muita dor para uma só sala, como se as paredes estivessem prestes a desmoronar sob o peso da realidade. E como você sabe disso? Perguntei, a urgência da situação começando a sufocar a razão. Mas antes que ela pudesse responder, a enfermeira entrou novamente, interrompendo o alvoroço que se formava. Precisamos da acompanhante da Jéssica. Ela precisa de cuidados imediatos. A enfermeira parecia uma figura de autoridade, mas a intensificação do pânico deixava suas palavras como ecos distantes. Uma inquietação crescente corroía meu ser, transformando o ambiente em uma bolha de tensão que prestes a estourar. Não temos tempo, a vida dela está em perigo. Jéssica foi encontrada sem resposta, e a enfermeira hesitou, a gravidade da situação evidentemente a perturbando. O Henrique, ele não estava apenas dirigindo. As palavras pairaram no ar. Uma brisa gelada envolveu a sala, enquanto a revelação explodia como um balão repleto de ar, desvelando uma verdade que nunca esperava ouvir. Ele não estava apenas com a Jéssica, eles estavam juntos de uma maneira que não sabíamos. Você está dizendo que eles tinham um relacionamento? A pergunta saiu como um sussurro raspado. Compreender toda a extensão daquela trama crescente estava se tornando um fardo insuportável, e o peso da traição, da deslealdade, pulsava em minha cabeça como um tambor de guerra. Não é o que parece, senhora. Eles iam os colegas na faculdade, o Henrique se envolveu em algo com ela, mas não sabíamos que havia algo tão sério. O estômago revirava enquanto as peças de um quebra-cabeça infernal se encaixavam, e uma pergunta estalou nas minhas entranhas. Por que vocês não me contaram? Que mais vocês estão escondendo? O desespero de perceber que minha filha estava cercada por mentiras começou a consumir minha esperança. A mulher, enxugando o suor da testa, olhou para mim com um misto de culpa e desespero. Havia discussões entre eles, a Jéssica não queria mais. Foi tudo muito tumultuado, e então, na última hora, ela me ligou. Pediu para que ajudasse a se encontrar com o Henrique, mas eu não consegui. Não consegui. Mas a frase não se completou. O silêncio se fragilizou, e o entendimento de que havia mais no meio de tudo isso tornou-se um peso insuportável, aninhado em meu coração. Um nó de feridas abertas e cicatrizes que eram veladas demais para serem expostas. No exato momento que tudo parecia desmoronar, a porta da sala se abriu novamente com um estrondo, e a Jéssica entrou, ainda vestida com a mesma roupa que usava ao deixar a casa, a expressão marcada pelo terror. Desculpem. O que está acontecendo? Onde está o Henrique? Sua voz tremia como folhas ao vento, e a fragilidade dela invadiu a sala. E onde ele está? Uma pergunta básica,
mas necessária, como um socorro desesperado. Os olhos de Júlia se arregalaram, um misto de incredulidade e desespero. Ele não está bem, estava muito machucado, eu não sei se sobreviveu à queda. As palavras dela ecoaram como um soco no estômago, e a sala deixou de existir, apenas nós, 4 almas em um espaço que se tornava cada vez mais sufocante. A revelação da Jéssica abriu as comportas para outras verdades, e enquanto o caos se desenrolava ao meu redor, percebi que tudo o que acreditava saber sobre o relacionamento dos jovens, sobre o meu papel como mãe, estava prestes a ser revolucionado. E agora, uma nova dúvida me assaltava: o que realmente acontecera naquela noite fatídica? O que mais estava enterrado debaixo das camadas de culpa, desespero e relacionamentos não ditos? As sombras de nosso passado corriam perigosas e selvagens, e a próxima revelação poderia ser a última gota que transbordasse o copo já cheio de dor. Enquanto as perguntas se amontoavam, minha mente apenas desejava uma única resposta, e mais do que tudo, o que aconteceria quando essa verdade surgisse à superfície.